escrito assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para ter entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira, e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Pai, obrigado por tua graça, obrigado por esta tarde que o Senhor nos concede neste lugar, na sua casa de oração, para ao teu nome cultuarmos. Sua palavra, ela foi lida e ela há de ser ministrada. Eu peço que o Senhor use a minha vida para falar com a sua igreja. Ministre o coração do seu povo, edificando, confrontando, consolando, para louvor do seu nome que é santo, eu peço. Amém e amém. Pode retomar seu assento, em nome de Jesus. É uma alegria estar aqui com os irmãos, com as irmãs, para juntos cultuarmos ao Senhor. Obrigado, Marcela, pelo convite, pela oportunidade de sempre. Obrigado, pastor Elias, muito agradecido, prazer revê-lo. Deus em Cristo abençoe. Eu ouvi que tinha uma irmã aqui da igreja Reviver. Eu sou muito ruim para ver de longe, porque vejo muito mal. Deus abençoe a irmã que está conosco aqui para cultuar o Senhor também. Vamos à palavra de Deus. Eu quero pensar com os irmãos esta tarde sobre você precisa de Deus. Esse é o tema da minha mensagem. Você aqui é você mesmo. Então poderia ser: nós precisamos de Deus. E por que eu quero pensar com vocês sobre isso? Porque nos últimos dias eu tenho tido alguns embates, e embates não diretamente, mas visto algumas pessoas que são contra a fé cristã, e não só, são contra inclusive a religião de forma geral, tendem a olhar para aquilo que é o nosso envolvimento, a nossa espiritualidade, como se fosse uma espécie de fuga da realidade. Digamos, os homens criaram a religião porque tem que encontrar algum subterfúgio para poder suprir algumas necessidades básicas e sociais que os governos, por exemplo, não criam, e então buscam isso em Deus. Isso é a ideia do materialismo. O socialismo, o marxismo, por exemplo, prega um pouquinho isso. A ideia de que o que se precisa de fato é suprir as necessidades básicas, porque se suprir não precisa de Deus coisa nenhuma. Alguns, por exemplo, afrocratas, que são defensores da centralidade de África, assim como tem os eurocentristas, tem os afrocratas também. E alguns afrocratas fazem comparações de que, olha, os países mais desenvolvidos são países mais ateus, e os mais pobres são países mais religiosos. E eles então olham para a África, que é o meu continente, e dizem o quê? Fazem comparação entre nós aqui em África, que temos muita necessidade, temos que muitos pastores, muitas igrejas. E nos países ricos, desenvolvidos, a religião está em decadência de forma geral, dando a entender que é por causa da pobreza que se procura Deus. Digamos, precisamos de Deus, por quê? Porque somos pobres, porque não temos hospitais, porque não temos um bom salário, porque não temos saúde, porque não temos educação. E não é verdade, a gente precisa de Deus muito mais do que isso. Isso pode ser um impulso? Sim. Por quê? Porque até mesmo isso sendo impulso,
é um impulso lógico, racional. Por quê? Porque, por exemplo, o antropólogo que eu, Juliano Yam, trabalhou um livro chamado O Povo de Deus. Ele não é cristão, que é a ideia do quanto o ser evangélico não é apenas algo de ser alienado, é na verdade algo positivo diante de um contexto como o Brasil que tem muita miserabilidade. Por quê? Porque muitos vão para a igreja e na igreja sofrem transformações absurdas positivamente falando. O pai que era alcoólatra passa a deixar de beber e o dinheiro do álcool foca em coisas em casa. O alcoolismo que resultaria em homem que bate na mulher, ele é transformado e agora a mulher não é mais maltratada em casa porque o homem foi transformado. O homem que estava sempre na rua agora vai para a igreja, aprende algo que o ajuda a cuidar bem da sua casa, da sua família. E os filhos agora têm um pai que vai os orientar com relação à importância da escola. Portanto, o ser evangélico tem contribuições sociais muito relevantes. E como estou numa Assembleia de Deus, eu posso brincar dizendo como é verdade. Se diz no Brasil, quando se pesquisa sobre essas questões, que a Assembleia de Deus chega onde o governo não chega. Porque você vai em alguns lugares, você encontra duas coisas. Ou tem um banco, um negócio do Banco do Brasil, e tem lá uma placa da Assembleia de Deus. Por quê? Porque nós temos feito trabalhos do gênero, e onde chega uma comunidade evangélica, cristã, chega uma porta aberta para quê? Para atrair informação de muitas pessoas. Então, se vir a igreja, voltar-se para Deus, tem a ver também com isso? Tem. Mas nós não caminhamos com Deus e não precisamos de Deus porque somos bêbados ou porque estamos passando fome, ou porque estamos doentes e moramos num país desafiador. Não. E eu quero pensar com vocês sobre isso, dar no mínimo 3 razões de por que o ser humano precisa de Deus. O texto que eu li é um texto que o seu cenário geográfico é conhecido como Jardim do Éden, para nós aqui é na região da Mesopotâmia. E o casal está, Adão e Eva foram criados por Deus. E no capítulo 2 diz a Escritura que Deus, na terra que Ele cria um jardim. Jardim, um lugar de deleite, um lugar prazeroso, no Éden. E então Deus coloca neste jardim o casal que Ele cria. Deus coloca Adão e Eva neste jardim. E diz a Escritura que Deus orienta os homens, aqui homens é Adão e Eva, enquanto o homem no sentido maiúsculo de humanidade, que eles poderiam fazer o quê? Cuidar do jardim. E quando cuidavam do jardim, era uma missão que Deus os confiou, como sendo seus representantes aqui na terra, cuidando daquilo que é o que Deus criou. Era como se Deus estivesse agindo através do casal. Quando Adão e Eva cultivavam e cuidavam daquilo que Deus criou, era Deus cuidando através deles. Por quê? Porque eles o representavam. E então Deus diz que vocês podem, do jardim, desfrutar de tudo que tem nele, excepto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E diz a Escritura que no capítulo 3, a serpente, o diabo então, como vai entrar na serpente, faz o que é e vai tentar o casal, vai tentar Eva. E a história bíblica diz que na conversa o diabo faz algumas perguntas astutas e deturpa um pouquinho, ou no mínimo omite verdades para Eva quanto ao que iria acontecer se eles comessem daquilo que Deus proibiu. E diz a Escritura que eles comem. Então logo comem, eles se veem despidos e estão com vergonha. E então decidem construir para si aventais de figueira. E diz a Escritura que na viração do dia, há uma discussão aqui se a viração do dia é qual período, mas geralmente se atribui ali ao final do dia, a mudança do dia para a noite, naquele momento da brisa. Diz a Escritura que Deus vem no jardim. E o interessante é que tão logo o casal ouve o som de Deus chegar,
de Deus que vinha no jardim, eles vão se esconder. E é interessante que eles se escondem, não porque eles estão surpresos. O fato deles se esconder demonstra o quê? Familiaridade. Demonstra que eles sabiam de que quem estava chegando era Deus. O casal não se esconde porque ficou surpreso e alguma coisa estranha apareceu. Não, o casal se esconde, diz a Escritura, por quê? Porque Deus vinha no jardim. E se esconde de Deus por quê? Porque eles sabiam, quem está chegando é Deus. E nós estamos nu. E por terem vergonha do Criador, eles se escondem. Por causa dessa familiaridade, alguns tendem a pensar que Deus vinha no jardim todos os dias para estar com o casal num momento de adoração, especificamente de culto a Deus. Como o texto bíblico não afirma isso categoricamente, o mínimo que podemos inferir é que pela familiaridade do casal com a vinda do Criador, é que Deus vinha no jardim com muita frequência. Deus estava presente ali no jardim com muita frequência. Deus visitava o jardim com muita frequência. E podemos pensar isso, primeiro, porque eles não se espantam surpresos, mas pela familiaridade. E segundo, pelo fato de que Deus nos criou intencionalmente com o quê? Como seres relacionais, para quê? Para se relacionar com a gente. Como Deus nos cria e cria Adão e Eva para se relacionar com Ele, então há lógica em pensar que Deus vinha com muita frequência para receber adoração e para estar com um casal em tempo de comunhão, um tempo de relacionamento profundo. E aqui entra algo interessante. O que é? O fato de que, antes mesmo de pensarmos no pecado de Adão e Eva, é o fato de que Deus vinha para estar com o casal, ou todos os dias, ou com muita frequência, no jardim. Sabe, Deus vinha onde? No jardim. Que lugar é esse? Senão o mundo ideal. O jardim do Éden é o mundo ideal. Quando pensamos no mundo ideal, pensamos num mundo sem fome. E no Éden não havia fome. Quando pensamos em um mundo ideal, pensamos em um mundo sem guerra. E no Éden não havia guerra. Quando pensamos no mundo ideal, pensamos num mundo sem doença. E no Éden não havia doença. Quando pensamos em um mundo ideal, pensamos em um mundo sem morte. E no mundo não havia morte, no Éden não havia morte. Quando pensamos em um mundo ideal, pensamos em um mundo em que não há problemas. E no Éden não havia problemas. No Éden havia deleite. Quando pensamos em um mundo ideal, pensamos em um mundo em que os homens têm trabalho. E no Éden havia trabalho. Eles cuidavam do jardim. Adão nomeava os bichos. Eles administravam aquilo que Deus criou, o jardim. Quando pensamos no Éden, nós estamos falando do mundo ideal, sem nenhuma crise, sem problema de saneamento básico, sem problemas de morte, sem problemas de fome, sem problemas com saúde e corrupção. O Éden era o lugar ideal, o mundo ideal. E diz a Escritura que Deus vinha no jardim para estar com o casal. Não havia fome, não havia morte, não havia crise, não havia doença, não havia corrupção, não havia problema algum. E Deus vinha para estar com Adão e Eva. E aqui está a primeira razão de por que a gente precisa de Deus. Não precisamos de Deus porque estamos doentes, estamos com fome. Não precisamos de Deus porque o mundo que vivemos está corrompido. Não apenas isso.
inicialmente, precisamos de Deus. Por quê? Porque somos seres humanos. Como? Eu explico. Deus nos criou com sua imagem e semelhança. E enquanto seres humanos, ainda que estejamos num jardim que tem comida, num jardim que tem saúde, num jardim sem morte, num jardim sem corrupção, num jardim sem problema, num jardim em que tudo é maravilhoso, ainda que estejamos no mundo sem problema nenhum, precisamos da visitação e da relação com Deus. Porque Adão e Eva não tinham crises, Adão e Eva não tinham problema, Adão e Eva estão num mundo sem problema algum. Mas eles precisavam da relação com Deus. Sabe por quê? Porque nós somos mais do que matéria. Nós não somos gente que precisa apenas de estar saudável fisicamente. Nós não somos, enquanto ser humano, apenas quem está com fome para comer arroz com feijão. Nós não somos, enquanto ser humano, apenas gente que precisa de uma boa roupa, de um bom trabalho. Enquanto ser humano, nós fomos criados como seres que precisam, que anseiam por um relacionamento pelo Criador. Há em nós, enquanto gente, há em nós, enquanto ser humano, uma dimensão nossa que só Deus pode suprir. Nenhum jardim, nenhum trabalho, nem a saúde, nem o casamento. Há em nós uma dimensão nossa, enquanto homens e mulheres, que só Ele pode preencher. Se não for Ele, nada preenche. O jardim não preenche, o trabalho não preenche, a saúde não preenche, o intelecto também não preenche, o casamento também não preenche. Há em nós algo que Salomão chamou de que Deus colocou em nós a eternidade, e isso só Deus pode suprir em nós. Ainda que o mundo seja organizado, globalizado, tudo chiquíssimo, sem Deus faltará em nós alguma coisa, porque Deus nos criou para termos comunhão com Ele. A gente precisa de Deus porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, há em nós um anseio pela eternidade. E só Deus pode suprir este anseio que há em nós. É por isso que a gente pode estudar, e deve mesmo, ter dinheiro, luta para ter esse poder, ter bom status na sociedade, morar num país de primeiro mundo. E parece que tem tudo, mas falta alguma coisa. Os países mais evoluídos são os países com mais número de suicídio. As regiões aqui de Londrina, uma das que mais tem suicídio, é conhecida como a região nobre da cidade. Sabe por quê? Porque a gente tenta suprir aquilo que só Ele supre, com o status, com o dinheiro, com tudo que você imaginar, e não preenche. A gente luta, batalha para alcançar isso, e parece que quando chegamos lá, nunca chegamos. Sabe por quê? Porque você está procurando algo para suprir algo que só o divino pode suprir. É por isso que eles estão no jardim. Eles têm trabalho, eles têm saúde, eles têm um bom emprego, eles estão num lugar de prazer. Ainda assim, Deus vinha para estar com Adão. Sabe por quê? Porque nada do que Deus pode nos dar suprirá aquilo que só Ele pode suprir. Adão tinha um trabalho, mas Adão precisava de ter comunhão com Deus.
Adão estava no melhor lugar do mundo para se estar, mas Adão precisava de ter comunhão com Deus. Adão era um homem casado, Eva muito bem casada, mas Eva e Adão precisavam de ter comunhão com Deus, de prestar culto a Deus, de se relacionar com Deus. Eu vim dizer-lhes esta noite, não importa o nível que o Brasil chegará, primeiro mundo economicamente falando, desenvolvimento, não importa o nível econômico que chegaremos, enquanto ser humano precisaremos, para sermos plenos, se quisermos ser completos, se quisermos viver em plenitude, precisaremos da comunhão com Deus, da adoração a Deus, precisaremos de ter nele a plena satisfação. É por isso que homens sem Deus alcançam status e mais status, mas parece que falta felicidade. E é por isso que homens e mulheres que às vezes não têm o status, mas têm Deus, e é neles um contentamento. É por isso que tem gente riquíssima, inteligentíssima, e vive infeliz. E tem gente que sem muitas coisas. A casa em que dorme, e você fala misericórdia. O trabalho, o salário é pouquíssimo, mas há uma alegria no coração. Sabe por quê? Porque a plenitude da ser humanidade só é completa em Deus. Só Deus poderá nos completar. Por isso, trabalhe para Deus. Trabalhe para Deus como Adão administrava o jardim. Trabalhe para Deus, mas nunca esqueça, trabalhar para Deus não é ter comunhão com Deus. Eu devo trabalhar para Deus, mas eu preciso ter tempo em que eu separo, em que eu organizo. Para quê? Para poder me render aos pés dele e dizer: nada mais satisfaz minha alma, só tu, Senhor da minha alma. Por isso, desfrute do jardim que Deus deu como deu a Adão. Desfrute de tudo aquilo que Deus pode nos dar, da melhor comida, da melhor roupa. Desfrute da cura que Ele pode dar. O Adão podia desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha dado, o jardim. Mas mesmo podendo desfrutar de tudo que Deus tinha dado, eles precisavam desfrutar de quem Deus era, da sua presença, da comunhão com o Senhor. Desfrute das bênçãos de Deus, mas nunca permita que as bênçãos de Deus roubem você do Deus que te abençoou. Queira Ele, ame a Ele, porque sem Ele viveremos sem plenitude. Deus nos criou, meus irmãos, para ter comunhão com a gente. Há algo em teologia conhecido como pericorese. Pericorese é a relação intratrinitária, a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma relação harmoniosa profunda, ao ponto dos teólogos orientais chamarem de a dança trinitária. É como que se o Pai, o Filho e o Espírito Santo dançassem harmoniosamente, sem que ninguém tropeçasse ou pisasse no pé um do outro. E quando Deus nos criou, quando Deus cria o homem, não é que faltava alguma coisa nele. Ele vivia plenamente em si, vivia plenamente em comunhão com o Filho, com o Espírito e o próprio Pai. Quando Deus nos cria, o que é que Ele estava fazendo? Ele estava nos incluindo nesta comunhão. Ele estava nos chamando para essa proximidade. Ele estava nos incluindo nessa harmonia, nesse relacionamento. Por quê? Porque Deus nos criou para se relacionar com a gente. Deus nos criou para que a gente tenha prazer nele. Deus nos criou para que nele sejamos completos. Não é porque pecamos ainda, não. Deus não vinha no jardim porque eles eram pecadores. Deus vinha no jardim porque
Deus nos criou para ter comunhão com a gente. E isso mesmo, antes mesmo de sermos pecadores, nós precisamos de Deus, porque Deus nos criou como seres relacionais, como seres também espirituais, e só Ele poderá nos completar. Se a gente precisasse de Deus só porque somos pecadores ou pela miséria, a pergunta é: como é que será então no céu? No céu não vai ter pecado, no céu não vai ter miséria. E por que estaremos lá? Sabe como? Em comunhão, em adoração eterna ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, eu venho à igreja, eu oro, eu canto, eu sirvo a Deus, eu dizimo, eu oferto, e eu tenho comunhão com Ele, não porque em mim há uma luta que eu tenho que resolver, não porque, sabe, estou em crise em termos financeiros. Eu preciso de Deus, porque eu sou ser humano, e como ser humano, há em mim uma dimensão que é a dimensão espiritual, e só Ele pode suprir. Se você viver sem comunhão com Deus, você viverá enquanto ser humano incompleto. Você não viverá a plenitude da ser humanidade. E quem nos completa é somente o Criador dos céus e da terra. A segunda verdade, porque a gente precisa de Deus, é o fato de que Deus vem no jardim, mas Ele encontra o homem pecador, o homem se corrompeu, o homem se rebela contra Deus. O homem, juntamente com sua mulher, agora pecaram contra o Senhor. E aqui entra algo, o que é? Depois que o homem peca, a queda tornou o homem o quê? Escravo do pecado. Escute isso. Adão e Eva tinham livre-arbítrio. O homem, depois da queda, não tem livre-arbítrio. E calma, eu não sou calvinista, sou arminiano mesmo, como vocês também. Mas o que é isso? O arbítrio nosso depois da queda não é livre, ele é um arbítrio escravizado. Nós, depois da queda, temos arbítrio, mas o arbítrio está escravizado pelo pecado. Depois do homem cair, o homem não pode mais dizer: eu posso não pecar. Não, como dizia Agostinho, depois da queda não posso não pecar. Digamos, depois que o homem peca, ninguém entre nós poderá dizer: eu sou livre para não pecar. Portanto, se o homem não é livre depois da queda para não pecar, ele então se tornou o quê? Escravo do pecado. É por isso que você pode procurar no mundo alguém que diga: eu não erro, alguém que diga: eu não falho, alguém que diga: eu nunca tropecei na vida, alguém que diga: eu sempre acertei. É mentira. Por quê? Porque depois da queda, todo homem se tornou falho, e ele não pode não errar, ele não pode não pecar, e os erros que não são pecados também são consequências da queda. Portanto, o homem se tornou escravo do pecado. E o que nós vimos? Capítulo 4, Adão e Eva saem do jardim, e os meninos Abel e Caim, Caim mata Abel. Consequência, o que? A depravação do ser humano. Capítulo 4 ainda, Lameque é pisado, e por ser pisado ele mata o outro homem porque o pisou. Capítulo 6 de Gênesis, nós vimos o que? A corrupção do gênero humano foi tão terrível que Deus falou: eu vou ter que destruir os homens. Leia a escritura, está ali: pecado, o homem se tornou alguém corrompido, escravo do pecado. Os homens passaram a fazer o que? A escravizar outros homens. Os homens passaram a fazer o que? O contrário daquilo que Deus ordenou que fariam. O próprio povo de Israel se viu também escravizado no Egito. Por quê? Porque Faraó negligenciou a história de José, escravizou e se tornou mais potência ainda. E você olha para a história recente, e o que temos de ditadores, de homens maus, o ser humano, de forma geral, se tornou alguém totalmente depravado. Isso quer dizer o quê? O pecado afetou
todas as dimensões do ser humano, a mente, o coração, o intelecto, todas as dimensões. E por causa disso, o que nós vemos acontecer? Adão olha para si e está com vergonha. Adão olha para si e sua esposa e se acusam. Adão se esconde da glória de Deus. O homem que foi criado para refletir a glória de Deus, agora está com vergonha porque pecou. Agora se acusa um ao outro. Agora ele foge de Deus. E agora ele começa a matar pessoas. Agora ele começa a fazer coisas que não honram o Senhor. Por quê? Porque o homem, depois da queda, se tornou escravo do pecado. E aqui está a segunda razão de por que eu preciso de Deus. Porque só Ele poderá me libertar da escravidão do pecado. Só Deus. Porque Deus é o único que não é escravo do pecado. Só Deus é o que está escrito em João 8, 32 e 38, 36. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que a gente precisa de Deus? Porque depois da queda do homem, nos tornamos escravos do pecado. O pecado nos escraviza. E só Deus poderá nos libertar da escravidão do pecado. Porque quando nos encontramos com Ele, quando temos reconciliação com Ele, nós somos santificados e o pecado não mais nos escraviza. Não há mais em nós o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção. Só Deus, em seu Filho Jesus Cristo, poderá nos libertar da escravidão do pecado. E quando o homem então se converte a Cristo, ele é regenerado. E é a partir da regeneração que o homem pode dizer não para o pecado. Por quê? Porque somos regenerados e somos transformados em novos homens que não são mais escravos, como diz 1 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Significa que já não pecamos mais? Não é isso. Significa que embora ainda pecamos e caímos, mas não estamos mais escravizados pelo pecado. O pecado não é mais nosso Senhor. Nosso Senhor é Cristo Jesus. E o jugo que nós temos é o jugo dele, que é manso e suave. Nós precisamos de Deus porque nós somos, sem Ele, escravos do pecado. E só Cristo pode, só Deus em Cristo pode nos libertar da escravidão do pecado. O intelecto não resolve. O dinheiro também não resolve. O casamento também não resolve. A boa saúde também não resolve. O país avançado também não resolve. Só Deus. Por quê? Porque só Deus é sem pecado. Porque só Deus viveu aqui sem pecado. Porque só Deus nunca pecou. Juntamente com os anjos, mas os anjos não podem fazer isso porque eles não são homens. Mas Deus tem poder de nos libertar. É por isso, não importa o vício que você se encontra, não importa quão miserável você se considera, Ele tem poder de libertar você da escravidão do pecado. Só que Ele não só nos liberta da escravidão do pecado, Ele também é o único que tem poder de nos libertar da condenação do pecado. Porque o pecado traz consigo consequências. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Adão e Eva receberam consequências. Adão e Eva se viram sendo julgados por Deus. E só Deus poderá nos livrar do quê? Da condenação deste pecado. Já que todos pecamos.
E como todos pecamos, merecemos a condenação, merecemos a morte, merecemos o julgamento. Mas por que precisamos dele? Porque somente ele, somente nele poderemos ter a convicção que teve Paulo em Romanos 8:1, o que é? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só nele seremos justificados, dignificados. Só nele aqueles que mereciam a condenação poderão ouvir ele dizer: vai e não peques mais, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só nele aqueles que mereciam ser condenados se verão lavados, abraçados, celebrados como filho pródigo que não merecia a festa, não merecia ser filho, mas o Pai graciosamente o livrou de toda a condenação e o recebeu com celebração, com amor, com graça, porque só Deus pode nos livrar da condenação do pecado. Precisamos de Deus porque só Deus pode nos libertar da escravidão do pecado e nos libertar da condenação do pecado. E terceiro, para que eu termine, precisamos de Deus. Por quê? Primeiro porque somos seres humanos. Agora já foi, parecia que é pouco tempo, mas o tempo já foi embora. Primeiro porque somos seres humanos que foram feitos com dimensão espiritual e precisam de Deus. Segundo, porque depois da queda somos pecadores, escravizados pelo pecado. E terceiro, porque só Deus pode nos restaurar e nos fazer sermos aquilo que nascemos para ser. Esta é a história da Bíblia. A história da Bíblia é a história do Criador que vai redimir a sua criatura. O que nascemos para ser, o que Deus nos fez para ser. O que é? Como Adão e Eva, perfeitos. Como Adão e Eva, que o prazer estava no Criador. Como Adão e Eva. Só Deus pode nos transformar em novas criaturas. Só Deus pode nos fazer o que é? Experimentar antecipadamente o céu na terra. Sim, é isso mesmo. Ser cristão é experimentar um pedacinho do céu na terra. Ser cristão é experimentar a vida do Filho de Deus aqui na terra. Ser cristão é experimentar a paz do céu aqui na terra. Ser cristão é experimentar a alegria do céu aqui na terra. Ser cristão não é apenas querer fugir para o céu. E ir para o céu não é, na verdade, o início, é a consumação. Vida cristã começa aqui, que conhecemos o Senhor, somos transformados em novas criaturas e temos comunhão com Ele e experimentamos antecipadamente, antegozo, aquilo que está por vir. O porquê? Porque o reino de Deus já veio, mas não na sua plenitude. Isso quer dizer o quê? Aquilo que eu experimento aqui, um pouquinho do reino, é que me aguça a querer experimentar futuramente, plenamente. Digamos, se a plenitude não chegou, mas há uma alegria que vem dele, e a alegria aqui, que não é plena, é assim. Imagina como será lá. Se a comunhão com Ele aqui é prazerosa e não é a plenitude, imagina como será lá. Se a paz que vem dele, hoje, aqui no presente, já supera qualquer compreensão humana, imagina como será na eternidade. Só Deus pode nos restaurar. É por isso, quando você lê a Escritura, você percebe algo. A iniciativa da nossa restauração não parte de nós, parte dele. Essa é a história da Bíblia. Do Deus, do Criador, que decidiu não destruir sua criatura, mas redimi-la.
Meu irmão, salvação não é fuga das lutas da vida para fugir para o céu. Salvação é sermos transformados em novos homens, novas mulheres, que fazem o quê? Que seu prazer está no Senhor, que não são mais escravos do pecado e que experimentam o paraíso aqui na terra. E por experimentar isso, querem então estar com Ele na eternidade. Por quê? Porque aquilo que experimentamos aqui é uma antecipação daquilo que está por vir. Por experimentarmos o que é a experiência da ressurreição. É por isso que Paulo diz lá em Efésios 2, que nós estamos com Cristo onde? Nas alturas. Digamos, não estamos mais escravizados, nós somos novas pessoas. O Senhor nos transformou, nos restaurou. O que? Aquilo que Ele quer para nós, aquilo que fomos criados para ser. Fomos criados para ser o quê? Imagem e semelhança de Deus. Pessoas que refletem a imagem do Criador. E com a queda, com o pecado, isso foi deturpado. Não foi destruído, mas foi deturpado. Agora, quando Cristo nos transforma, quando Cristo nos regenera, quando somos restaurados por Cristo, a nossa vida exala o caráter dele, exala a glória dele, exala a imagem dele e nos tornamos parecidos com o Filho de Deus. É isso, só Deus pode nos transformar na imagem do seu Filho. Só Deus pode pegar o miserável pecador em alguém que parece com Cristo, em alguém que se torna um pequeno Cristo, uma xerox de Cristo. Só Deus pode nos transformar em homens e mulheres que se tornam cartas vivas em um mundo morto, que se tornam luz em meio à escuridão, que se transformam em sal nesta terra. Pessoas que refletem o caráter, a mente do Senhor Jesus Cristo. Em um mundo de guerra, só Deus pode transformar o homem em alguém que dá outra face. Em um mundo egoísta, só Deus pode transformar o homem em alguém que não vive centrado em si. Em um mundo da idolatria, só Deus pode nos transformar naquilo que fomos criados para ser. Porque o casal no Éden errou o alvo. E só Deus pode nos fazer voltar para o alvo original pelo qual fomos criados. Para quê? Para glorificar o nome dele e ter prazer nele. Para quê? Para o honrar com a forma como vivemos. E nele está o prazer da nossa alma. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de Deus. Não viva como que se Deus não existisse. Porque todo jeito que você der não vai suprir a dimensão espiritual de quem você é como homem e mulher. Não vai libertar você da escravidão do pecado e da condenação que vem do pecado. E também não poderá jamais transformar você naquilo que você foi criado para ser. E sabe de uma coisa? Disse um ateu: a menos que acreditemos que Deus existe, então esse negócio de propósito não faz sentido nenhum. A vida, o propósito de vida do ser humano só faz sentido se Deus existe. E quando alguém não vive o propósito pelo qual foi feito, ele está errando no seu propósito. E quem erra no propósito jamais será feliz plenamente, porque a felicidade está relacionada ao propósito de vida. E sabe qual é o nosso? Viver para a glória dele e ter prazer nele. E se a gente não viver assim, você vai ter tudo o que você quiser nesse mundo e não será completo. Por quê? Porque está errando no propósito pelo qual você foi criado. Você foi criado para viver como imagem e semelhança de Deus. Alguém que tem comunhão com Ele, alguém que é livre da escravidão e alguém
que vai cumprir a razão de por que existe. Representar o seu Criador. Essa é a ideia da imagem é que nós estivemos. E para que isso aconteça, somente por meio do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito de Deus poderá trabalhar em nós, nos transformar. E aqui repito o que eu já falei, os pentecostais acertam nisso, por enfatizar muito a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo poderá nos transformar de verdade. Se coloque em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Não viva sem Deus. Viver sem Deus é viver uma vida incompleta. Viver sem Deus é viver como quem está colocando o quê? Os anseios em lugares, em pessoas, em coisas que só Deus poderá suprir e realizar em nossas vidas. Não viva sem Ele. Não viva sem adorá-lo. Não viva sem comunhão com Ele. Não viva sem obedecê-lo. Não viva sem proximidade do teu Criador. Fazer isso é fazer mal a você mesmo. Por quê? Porque só Ele poderá suprir algumas coisas em nós. Por isso, faça bem a tua alma. Faça bem a você mesmo. Faça bem a tua existência. E viva com o Senhor. E tenha comunhão com o Senhor. E se renda ao Senhor. E busca o Senhor. Pai, em nome de Jesus, atrai-nos para Ti, Senhor. Atrai-nos para a Sua presença. Atrai-nos para a Sua palavra. Nós não precisamos de Ti, Senhor, porque estamos com fome de um pão, de arroz, de uma picanha. Não precisamos de Ti, Senhor, porque estamos doentes apenas, ou porque estamos num tempo difícil da vida. Precisamos de Ti, Senhor, porque só Tu podes saciar nossa alma. Porque o rio da água da vida que poderá fluir em nós só vem de Ti, Senhor. Meu Pai, a samaritana procurava pela água daquele tanque aí, do tanque dos seus antepassados, do poço dos seus antepassados, e o Senhor disse para ela que o que ela precisava de fato era a água que vinha do rio da vida, era a água viva que vem do Senhor. É isso, meu Pai, precisamos de Ti, porque só Tu poderás saciar nossa alma, nos completar, ó Senhor. Trabalharemos, ganharemos dinheiro, casaremos, lutaremos, ó Pai, por um governo justo, sem corrupção, por um governo que cuida das coisas básicas. Lutaremos, ó Pai, por uma sociedade que tem o saneamento básico organizado, mas continuaremos a pregoar que nada disso nos completará, senão o Senhor, ainda que tenhamos tudo isso que é fundamental, sem o Senhor, faltará alguma coisa em nós. Encha-nos, ó Pai. Atrai-nos para Ti, Senhor. Atrai-nos para Ti, Senhor. Atrai-nos para Ti, Senhor. Sacia nossa alma, sacia nossa sede. Espírito do Senhor, chama-nos, ó Pai. Atrai-nos, ó Pai. Aqueça os nossos corações e nos leva até esta consciência que o melhor lugar do mundo, a melhor casa, o melhor trabalho não supre em nós aquilo que só Tu podes suprir. Há espaço em nós para a melhor casa. Há espaço em nós para o melhor trabalho. Há espaço em nós para o melhor lugar. Mas há em nós um espaço que só Tu podes suprir e saciar. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ti, a obedecer a Ti,
a cultuar, a adorar a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a não colocar, a não buscar em coisas, em pessoas, em status, aquilo que só Tu podes suprir em nós. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e muito obrigado. Você pode aplaudir a Jesus? Nós já vamos encerrar. E enquanto ouvimos essa poderosa palavra, eu uma vez mais me lembrei do encontro que Bartimeu teve com Jesus, cego de nascença. E aí ele pergunta para o Senhor: